Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje é sobre multas envolvendo a questão de rescisão contratual, ou seja, quando você precisa terminar aquele contrato. É a aula 018 que a gente vai passar essas informações, que a gente vai conversar sobre isso. E para quem não conhece o projeto Gestor de Telecom, é onde eu, Kleber Aragão, passo para você várias informações onde eu acredito que um profissional que trabalha com a gestão dos serviços de telecomunicações deve aprender, deve conhecer e deve saber. Então, a ideia do projeto é que em 112 aulas eu passe várias informações do mercado de telecomunicações para você aprender sobre as práticas hoje no mercado, como é que existem os termos técnicos, diversos pontos. Inclusive, a gente vai ver agora sobre multa contratual. Vamos lá. Primeiro, o que é uma cobrança indevida? Então, vamos lá. O que é uma rescisão de contrato? Você precisa entender esse conceito, tá? Isso nada mais é do que você terminar o contrato que foi firmado, independente do motivo que gerou aquilo. Ou seja, independente da situação, o que aconteceu, você terminou um contrato onde ele tinha um prazo de vigência. Então, rescindir um contrato nada mais do que isso. Entenda que existem diversas possibilidades e que no início de todo processo, vamos dizer, de toda a contratação do serviço, você pode ter um prazo de permanência, um prazo de fidelização. Se você fez essa contratação dizendo que vai ficar junto àquele serviço, junto àquela prestadora durante um determinado tempo, se você cancelar ou fizer qualquer outra ação que possa interromper o contrato, ele é considerado uma rescisão de contrato, ou seja, você disse que ia permanecer por um tempo com aquele serviço pagando aquele valor, mas na prática você pode rescindir esse contrato de diversas formas. Fazendo isso, você tem esse contrato interrompido. E a rescisão nada mais é do que isso. E a gente precisa entender que todo contrato assinado ele pode ter um prazo de permanência. Para cliente corporativo, por exemplo, você pode ter sem prazo, pode acontecer isso, você não ter, mas aí o valor é maior daquilo que você vai contratar, pode ter um prazo de 12 meses, 24, 36. Para o cliente corporativo dos serviços de telecomunicações, o prazo de permanência ou de fidelização ele é de livre negociação. Então a gente não tem como dar uma certeza qual vai ser o prazo, mas você consegue rescindir o contrato sim, mas aí precisa avaliar se vai existir algum valor de multa ou não. O que é que a gente vai ver na aula de hoje? Por que existe o contrato de permanência ou contrato de fidelização? As 6 situações de multas contratuais que você pode encontrar e aí você vai se deparar com algo que pode ser inusitado para você. Então eu separei 6 opções, 6 situações que podem acontecer e como gestor de telecomunicações ele pode evitar o pagamento de multa. Em algumas situações a multa pode até ser necessária, ser melhor do que aguardar o prazo de contrato, mas existem casos e casos, situações e situações. Mas na aula de hoje a gente vai passar por esses pontos. E vamos começar com o seguinte raciocínio. Você já pagou algum valor de multa contratual? Você já teve um contrato onde você precisou rescindir e você ficou bem chateado porque tinha um valor de multa? Ou existe alguma alternativa à multa contratual? Então você precisa raciocinar dessa forma. A maioria dos clientes que eu já atendi quando eu estava dentro de uma prestadora, principalmente na área de cancelamento de contratos ou retenção de clientes, na maioria das vezes eles não sabiam nem que tinha multa contratual, não tinha muita informação. Então, você sabe que isso existe, é o primeiro passo. Se você não sabe nem que existe um prazo de fidelização, é complicado, porque aí você não tem tanta informação. Então, nesse cenário, você precisa conhecer isso do seu contrato que você tem ou dos contratos que existem.
você precisa conhecer essas cobranças. Por que existe o contrato de permanência? É simples. Benefício para o consumidor, eu, você, a gente, tem um valor diferente, é o único benefício que existe, e para a prestadora também existe um benefício, ou seja, ela diminui o preço para você ficar com ela durante determinado tempo. Na prática, no meu ponto de vista, o benefício é único e exclusivamente financeiro. Você não tem outros pontos até onde eu entendo. No máximo, algum preço de aparelho se você comprar, mas no final de tudo é preço. Então, o que você precisa entender desse documento é que ele é diferente do documento de contratação do plano, é um segundo documento, ou seja, precisa de uma outra assinatura do representante legal da empresa e você deve guardar isso e ter todas as informações. Você deve ler. Lá deve informar como é que você vai ser cobrado de multa, qual é o prazo, tem lá essas informações. Então, entenda que os benefícios são únicos e direcionados, independente da prestadora ou do consumidor, na parte financeira. Porque a prestadora ela compreende que você vai ficar com aquele serviço durante um determinado tempo e por isso que ela abaixa o preço. Mas, no meu ponto de vista, existem situações diferentes do mercado. Hoje, você tem uma média de valor de, por exemplo, um plano corporativo para fazer um uso de um plano com minutos ilimitados e, sei lá, 1 giga. Você tem uma média do mercado. E o que é que eu acredito que isso acontece? Você já sabe a média, então você não quer pagar mais por isso. E as prestadoras, elas definiram, vamos dizer assim, um preço, lógico, com a concorrência, elas definiram a média de preço. E para você tirar a fidelização e contratar sem um benefício, primeiro, vai ficar mais caro e segundo, quem vende para você a linha corporativa normalmente não vai receber uma comissão se você colocar sem um prazo de fidelização, porque a prestadora tem os parceiros corporativos, ela quer que eles recebam verba, quer que eles recebam dinheiro. E a forma deles serem pagos é eles colocarem normalmente um contrato com prazo de fidelização. Então entenda, existem benefícios, existe um contrato de fidelização, mas você não é obrigado a ter e ser aquele prazo que a prestadora está informando. Você tem alternativas. Existem resoluções da Anatel em que dão esse direito a você como consumidor. A gente tem essa possibilidade. Mas, quando você vai para a parte financeira, aí é uma questão que normalmente vai ficar bem mais caro. E aí você tem que avaliar situação por situação. Mas existe esse documento para essa função, realmente para te dar um benefício e você ficar durante um determinado tempo na prestadora. E aí você avalia se é um contrato interessante ou se não é um contrato interessante, mas saiba que existe esse documento. As 6 situações que envolvem uma rescisão de contrato. Então você tem uma possibilidade de multa contratual. Quando você encerra aquele contrato, dependendo do prazo dele, das informações, você pode ter uma multa. Lógico, se você passou do prazo, você tem que ficar ciente, porque existem contratos com renovação automática e você pode ser penalizado por inércia ou por não ter feito algo, mas que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e diversas outras orientações jurídicas, você não deve ser penalizado porque você simplesmente não disse à prestadora que você queria ou não renovar. Mas o foco aqui é você entender quais são as 6 situações, ou seja, 6 possibilidades. Primeiro é cancelamento voluntário. Quando você pede o cancelamento de uma linha, de um contrato, pode existir multa contratual. Segundo, quando você tem uma situação na empresa que você não consegue pagar as contas ou existe alguma cobrança que está indevida e acontece um cancelamento por inadimplência, ou seja, porque não pagou determinada conta ou várias contas. E aí, isso faz com que o contrato seja rescindido e, normalmente, existindo multa contratual, ela pode ser cobrada. O terceiro ponto é uma transferência de titularidade. É você pegar a linha que está no nome da empresa e passar para uma pessoa física ou para uma outra pessoa jurídica, e aí pode acontecer a cobrança de multa contratual. O quarto ponto é quando você pede um novo equipamento. Se você já tem um equipamento
no seu contrato referente às linhas corporativas e você pedir um novo, pode existir uma cobrança de multa contratual ou, dependendo da situação, antecipação das parcelas se for um contrato de venda. E aí você também precisa ficar ciente que é uma situação que gera uma possibilidade de multa contratual desses benefícios que foram ofertados. A quinta situação é a mudança do plano corporativo. Você tem um plano atual, você fez o contrato de fidelização e lá tem algumas informações dizendo que se você mudar o plano, determinada situação, você pode ter um pagamento de multa contratual por causa dessa quebra. E aí você também tem que ficar ciente disso, além da portabilidade. Quando você pega seu número e passa para outra prestadora, no mesmo plano corporativo, por exemplo, você rescinde o contrato que você tem com a prestadora atual. E aí você tem que ficar ciente disso, que também pode gerar multa. Eu já vi situações em que foi feita a portabilidade e o cliente não tinha nem ciência que existia multa contratual. E aí vai ser cobrado, porque a prestadora que está lá com o serviço, vamos dizer, antes da portabilidade, ela tem um contrato com você, você tem lá. Por mais que você ache que você pode mudar, um plano é mais barato, a prestadora que vai receber as linhas, normalmente ela não diz para você, vai lá, fala com o pessoal. Não, ela quer vender aquele plano, quer vender aquele contrato e fazer o processo. Na prática, é isso que acontece. Mas você, como gestor de telecomunicações, tem que ficar ciente dessas 6 opções, dessas 6 situações que podem ter cobrança de multa contratual quando você faz uma rescisão de contrato. Então, tudo isso aqui é considerado, em algumas questões, como rescisão de contrato. E aí, se vai gerar multa ou não, depende de cada situação, de cada contrato. Mas são possibilidades. E quando você solicita um cancelamento voluntário, você pode ter uma cobrança de multa contratual. E aí você tem que se precaver sobre isso, tá? Entenda que, por exemplo, necessidade de outros projetos. Como é que eu vou evitar aquela multa contratual? Simples. Tem algum outro projeto na empresa, tem alguma outra área que precisa de uma linha corporativa? Isso sendo telefonia móvel. Telefonia fixa, da mesma forma, você pode mudar de lugar. Banda larga, se você tiver uma outra unidade, por exemplo, que precisa de internet, você pode ver alguma alternativa, mas banda larga é mais difícil. Telefonia fixa, pode ser mais fácil você mudar o lugar de uma mesa, por exemplo, para uma outra. E telefonia móvel pode ser mais fácil você fazer essa mudança. Tem algum outro projeto? Tem alguma outra pessoa, outro colaborador? Tem algo que você possa pegar aquela linha e reutilizar? E aí você pensa nisso para não pagar uma multa contratual. E o que é que normalmente eu faço? Se for um projeto de dados de internet, por exemplo, telefonia móvel, você pode continuar com a mesma linha. Se for telefonia, se a pessoa precisar utilizar voz, você faz a mudança de número, porque você não vai pagar multa contratual nenhuma e é um serviço gratuito. Você mudou o número, vai ser uma nova identificação para aquela pessoa e ela consegue utilizar. Então é uma alternativa para você não pagar uma multa contratual por causa de um cancelamento de contrato. Outra opção, prefira contratos de 12 meses. Isso é mais fácil você conseguir com prestadores de pequeno porte, regional. Em algumas situações são mais difíceis os prestadores nacionais, as operadoras de grande porte, porque elas não dão tanta facilidade para você fazer essa contratação de 12 meses. Aí você tem que avaliar qual é o valor, qual é o benefício, mas se for um projeto que você entende que você não vai precisar daquela linha durante todo o prazo de contrato de 24 meses, veja a possibilidade de um contrato com um prazo menor, ou sem até prazo de permanência, ou verifica a possibilidade de 12 meses. Conforme a Anatel, ela tem a regulamentação ao seu lado. Então existem várias leis, vários regulamentos que fazem com que você tenha direitos e deveres. Um dos direitos é você poder, como cliente corporativo, alterar esse prazo de fidelização quando você vai fazê-lo. Então, se você está lá de frente da negociação, você consegue avaliar os prazos e pedir. Eu quero um contrato de 12 meses, quais são os valores? De 24 ou sem fidelização? E você avalia essas opções. Outra alternativa para você não pagar uma multa contratual quando você quer cancelar uma linha é fazer uma suspensão temporária.
Você tem lá um prazo de 120 dias para fazer com que a linha fique sem tarifação, sem cobrança, sem utilização. Porém, durante esse mesmo prazo, a fidelização ela congela, tá? Então, se você tem lá faltando 10 meses para terminar o contrato e você achar, vou suspender aqui alguns meses e depois vai estar menor, não é assim que funciona. Quando você suspende, a fidelização, o prazo, ele também congela, ele também para quando você faz essa situação. Saúde, obrigado. Não é Covid, é apenas porque eu acordei cedo e tomei um banho gelado. Vamos lá. Serviços da prestadora sem funcionar é o seguinte. Imagine que, situação que eu passei com um cliente. Tinha lá o serviço de telefonia móvel que atendia a região sem nenhum problema. Só que, de um momento para o outro, deixou de funcionar a telefonia móvel. Então, abri reclamação na prestadora, passei todas as informações e eles disseram que não tinha como resolver o problema. E eu disse, ok, vocês não têm como resolver o problema, me manda a gravação, me manda o protocolo, pega todas as informações e aí se abre uma reclamação, seja na ouvidoria, Anatel, onde você quiser, para dizer a prestadora antes prestava o serviço e agora está sem prestar o serviço. E eu quero que exista a isenção da multa contratual porque a prestadora não está oferecendo serviço na região que antes tinha. E aí é uma briga, você vai fazer uma discussão com a prestadora, mas, ao meu ver, se a prestadora prestava o serviço e agora não presta mais, é um erro dela, é uma correção que ela fez em algum sistema que não deveria. E aí você tem como solicitar essa isenção de multa se você não tiver mais o serviço que você contratou para utilizar. Simples assim. Se for na telefonia fixa, lógico, você não vai ter a possibilidade de cobertura, mas se o telefone deixar de funcionar por algum motivo, você reclamou com a prestadora e ela passar alguma informação que, por exemplo, não vai mais prestar aquele serviço, como situação simples, que eu também já passei em um cliente. Eu tinha o telefone fixo na região e a prestadora disse, não vou mais prestar serviço nessa localidade. Tudo bem, ela não pode cobrar multa contratual porque é ela que está fazendo esse encerramento. E aí a linha, depois de um determinado tempo, ela é cancelada naquele prazo que a prestadora informou, mas você não vai pagar uma multa contratual. Da mesma forma, se o serviço ele não está funcionando. Lógico, não entenda que deixou de funcionar hoje, vou ligar para a prestadora e vou cancelar. Não é assim. Precisa realmente ter um problema técnico, algo que não seja possível utilizar o serviço. Veja o contrato que você tem. Sempre avalie o que é que você tem hoje de contrato, ou seja, quais são os documentos, e veja as regras. Lá no documento, sobre a parte de cancelamento, você tem qual é a multa, quais são as informações, o que é que pode ser cobrado ou não, e você consegue enxergar todos os dados e todas as informações que você precisa. Então, as regras, elas devem ser claras para todo cliente corporativo. Você deve ter todas as informações possíveis nos documentos de contrato. E existem erros nas prestadoras. Você precisa saber que, além de que você tem um contrato, pode acontecer um erro. Eu já vi diversos. Exemplo, o prazo de contrato era de 24 meses, mas no sistema estava 36. Ou você tinha lá uma multa contratual que era para ser de X, mas era de Y, ou seja, estava muito maior do que o contrato do cliente. E diversas outras. Pode ser um erro humano, um erro sistêmico. Existem erros, simples assim. Então você tem que ter as informações e, no meu ponto de vista, não deixar nas mãos das prestadoras. Você tem a prestadora lá com as informações, mas pode ter erro. Então você, avaliando as informações, vendo o contrato, confirmando os valores, é você que vai tomar conta do processo. E não deixe isso na mão da prestadora. Então, pedindo cancelamento voluntário, pensando na questão de multa, avalie essas opções, porque vai ser mais vantagem você saber as informações antes de qualquer cancelamento de contrato. E agora a gente vai ver a parte de cancelamento involuntário, ou seja, quando existe o cancelamento de uma linha ou de um contrato por motivo de inadimplência e que pode gerar uma multa contratual. Então você tem que ficar ciente nisso. E o primeiro ponto é, será possível que você seja negativado? Porque existindo o cancelamento do contrato,
a prestadora ela pode, depois de alguns dias, fazer essa solicitação. Aí você tem que ficar ciente de tudo, dependendo da situação. Lógico, cada caso é um caso, mas você tem que ficar ciente disso, que pode acontecer. E a questão de novos contratos, ou seja, você precisa de uma nova linha naquela prestadora ou de um novo serviço, você pode ter dificuldades. Se você tem um contrato lá, por exemplo, que você tem, vamos supor, 3 contratos diferentes, 3 faturas, por exemplo, uma de banda larga, uma outra de telefonia fixa, mais uma de telefonia móvel e uma outra quarta de telefonia móvel, e apenas um desses contratos ele vier a ser cancelado por inadimplência, ele não vai afetar os demais. Isso não deve acontecer se você tiver faturas diferentes. Então, naquela fatura que você teve o problema do cancelamento por inadimplência, é que normalmente você não vai conseguir adicionar novas linhas, novos contratos. E possivelmente nem nas demais. Eles vão continuar com o serviço sendo utilizado, mas você não vai conseguir fazer uma nova solicitação porque a prestadora, normalmente, ela compreende que você não pode solicitar algo que você não vai arcar com a parte financeira. É o entendimento dela e que gera, lógico, algumas discussões, mas entenda que existe essa possibilidade. E uma alternativa que você pode pensar é, você vendo que vai acontecer algum problema financeiro, você pensar em fazer uma transferência de titularidade. E aí você tira aquela linha do nome de uma empresa, passa para outra empresa ou passa para outra pessoa física, mas quando você tem débitos em aberto, normalmente você não consegue fazer uma transferência de titularidade. E se você for receber uma linha corporativa e no seu CNPJ tiver débito, normalmente não vai ser aprovada essa solicitação, porque vai dizer que existem débitos em aberto e vai pedir primeiro para você acertar aquela dívida. E você tem que ter essa ciência. Se você tem fatura em aberto, você doando a linha ou você recebendo a linha, normalmente você não consegue fazer essa transferência de titularidade. E aí acontece essa parte de cancelamento involuntário por motivo de inadimplência. Mas é uma alternativa. Antes de acontecer o problema, você pedir a transferência. Outra opção, na mesma situação, é você pedir a portabilidade. Você pode solicitar isso. De preferência, antes de dar um problema financeiro. Mas se você enxergar que isso vai acontecer, o que é que você pode fazer como alternativa para fazer ambas as situações? É abrir um protocolo de contestação daquela fatura. Se você abrir uma reclamação, aquela fatura, por exemplo, ela fica sem ser válida sobre a visão de estar inadimplente. Por quê? Porque você contestou. E aí você tem um tempo para poder fazer alguma alteração. Entenda que isso é um artifício de curto prazo. Você pode fazer isso vendo que vai dar um problema. Você tem que prever isso. Acontecendo, você faz essas alternativas. E aí você pode utilizar isso para diversas situações. Mas entenda que é algo que você só faz quando você tem o cancelamento de contrato por motivo de inadimplência e vendo que isso vai acontecer. Existem diversos cenários, mas isso é uma das possibilidades que você faz nesse tipo de situação em que envolve multa contratual. Aí, lógico, portabilidade de transferência de titularidade não vai deixar de você pagar multa, tá? Mas você vai conseguir utilizar as linhas. O que você pode tentar fazer é isso, é a única coisa, porque se você deixar de pagar, aí realmente vai acontecer o encerramento de contrato, o contrato vai ser rescindido e você vai deixar de utilizar aquelas linhas e aquele serviço e você não consegue passar para continuar a utilizar, por exemplo, aqueles números de telefonia e aquele contrato de banda larga você realmente também não consegue fazer a utilização. Isso aqui são alternativas antes de acontecer uma cobrança de multa contratual. E aí você tem essa alternativa se for necessário. Já que, acredito eu, se você vai ficar inadimplente, tenha cuidado, mas saiba que vai ter multa contratual mesmo fazendo um cancelamento por motivo de inadimplência. Quando você pede uma transferência de titularidade de um plano corporativo, ela pode ter também uma multa contratual, ou seja, você pode pagar algo porque você não concluiu aquele contrato que foi assinado. Então, sempre negocie com a equipe de vendas. O que é que eu acredito que aconteça, tá? Lógico, já vi diversos cenários que eu vou passar para você. Se você tem poucas linhas ou é um cliente de pequeno porte,
e você pede a transferência de titularidade, isso também depende de prestadora para prestadora, você vai seguir o processo padrão. Você vai fazer contato com a prestadora, ela vai te passar quais são os documentos necessários e você vai fazer essa solicitação de transferência de titularidade. Normalmente é isso que acontece. Se você tiver multa, normalmente vão dizer que você vai ter que pagar essa multa. Se você transferir de PJ para PJ, ou seja, de empresa para empresa, ou de um plano corporativo para um plano de pessoa física. Normalmente você vai ter multa contratual. Porém, se você negociar com a equipe de vendas, existem situações em que essa multa contratual, ou seja, essa fidelização, ela pode passar para outra empresa. Agora, lógico, tudo é em cada negociação. Entenda isso, mas eu já fiz transferências em que existia uma multa contratual, foi paga, eram poucas linhas, e já tive situação de centenas de linhas em que eu fiz essa transferência de titularidade e não houve multa contratual. Aquilo ali passou para o outro contrato. E aí, lógico, é a melhor situação possível. E cada cenário é um cenário, mas sempre que possível, negocie com a equipe de vendas. E quando você tem um colaborador saindo, ou seja, uma pessoa que trabalha na empresa e que tem um número corporativo, ela vai sair e ela quer levar aquele número e você permitiu. Então existe uma transferência de titularidade de pessoa jurídica para pessoa física. E se você tiver dentro do prazo de fidelização, vai ter uma cobrança de multa contratual. E aí, o que é que você pode raciocinar? No início do prestação do serviço daquele colaborador, ou seja, ele começou a trabalhar, normalmente você deve entregar para ele um documento dizendo que ele vai utilizar aquele serviço, que vai ser de X, Y, Z, forma, como é que ele deve usar, e você pode pensar, caso você queira fazer uma transferência de titularidade, ou seja, passar essa lei corporativa no encerramento do contrato para o seu nome como pessoa física, você fica, vamos dizer assim, responsável sobre a multa contratual. Você pode tentar negociar isso. Não sei se juridicamente é válido, mas você pode negociar com o colaborador caso ele queira. E aí é cada caso um caso. Você pode ver qual é o valor de multa contratual e dizer para ele de forma proporcional, ele adquirindo esse serviço ou alguma alternativa. Aí é ideal que você fale com a equipe jurídica e a equipe de recursos humanos da empresa para avaliar essa possibilidade em cada situação. Mas você consegue fazer isso. Em algumas empresas eu já vi que mesmo tendo um plano corporativo, alguns diretores ainda utilizam um telefone particular. E, no meu ponto de vista, seria mais barato pegar esse telefone particular, colocar na empresa e dizer para ele, quando você sair ou quando for fazer qualquer encerramento, você tem o poder de voltar essa linha para a pessoa física, não precisa se preocupar. Mas você vai pagar mais barato fazendo isso do que, por exemplo, tendo 2 números de telefone ou algo do tipo. E aí, é uma alternativa e a parte de multa contratual você não tem como retirar, a não ser que você faça uma negociação com a equipe de vendas, normalmente para um plano corporativo. Se você for sair um colaborador para a pessoa física, aí você não tem muita alternativa a não ser pagar aquele realmente valor de multa. E lógico, existe a opção para um plano pré-pago, existe essa possibilidade. E um plano pós-pago é aquele de conta, pré-pago é aquele que você coloca creche para utilizar. E aí, cada caso é um caso. Você pode negociar com o atendimento da prestadora ou algo e solicitar que não tenha uma multa contratual por causa do XYZ. Aí é negociação e ver se você consegue essa possibilidade. Mas para um plano pré-pago é uma possibilidade, para um plano pós-pago pode ser outra. E aí, avaliando cada situação para você ter uma avaliação da situação real que você tem. Porque não existe uma regra. Se eu disser para você aqui, se você fizer de determinada forma, sempre vai ser isenção de multa, eu vou estar mentindo. Então não é o que acontece hoje nas prestadoras. Mas você tem essas possibilidades e que sim, transferência de titularidade vai ser cobrada uma multa contratual se você estiver dentro do prazo de permanência. Quando você pensa em adquirir um novo aparelho e você já tem aparelhos hoje no contrato das linhas, você pode ter uma multa contratual, sim, tá? O que é que existe hoje? Se você contratou, você pediu no primeiro documento, na primeira contratação, um aparelho incomodato, e você quer um aparelho incomodato de novo, não pode, em sua maioria, ficar com 2 fidelizações com o mesmo tipo de equipamento.
Se você tem uma venda de equipamento e você quer outra venda de equipamento, da mesma forma. Então entenda que existe essa possibilidade de multa contratual, seja no contrato de compra e venda ou também no contrato de comodato. Agora, o que você pode fazer como alternativa? E aí, você pode pensar nisso dependendo, lógico, da sua situação. Mas é você ter dois tipos de contrato. Se você conseguir um aparelho em comodato, e aí você vê com a prestadora se você consegue um novo aparelho como um contrato de compra e venda. E aí, dois tipos de negociação diferentes, normalmente, você não vai ter multa contratual. Por quê? Você pediu um novo aparelho. Mas, sendo do mesmo tipo de contrato, normalmente sim. Você vai precisar encerrar aquele contrato para fazer um novo. E aí você tem que ter cuidado com essa alternativa. Mas sempre fala com a prestadora, tem a área de vendas, tem o atendimento, para você ter informações mais adequadas. E uma coisa que nem todo gestor telecom ele vê, mas isso aqui é o mais adequado para você fazer. Porque quando você faz a contratação de linhas com aparelhos, vamos supor, você pediu 10 linhas, mas apenas 5 aparelhos. E você não escolhe qual linha vai ficar com qual aparelho fidelizado no sistema da prestadora. É a prestadora que faz isso. E aí você tem a seguinte alternativa. Se você tem 5 linhas com aparelhos e 5 linhas sem aparelhos, e hoje você precisa de mais 5 aparelhos, você pede para as linhas que não têm fidelização de equipamento. Porque aí você vai conseguir fazer lá sem nenhum pagamento de multa contratual. Mas, lembre-se que provavelmente essas 5 linhas vão ter uma nova fidelização, um novo prazo de carência. E aí você avalia se são necessárias ou não. Mas, na visão apenas de aparelhos, pedir um aparelho onde você não vai pagar uma multa contratual, é uma alternativa que você tem. Você pode fazer isso em alguns cenários e sim, você vai evitar o pagamento de multa contratual. Outra coisa que é interessante você pensar é que você tendo equipamentos na empresa, você pode solicitar para não pagar multa contratual como sendo aparelhos a mais e que você deixe guardado, aparelhos de reserva. Você pede lá, por exemplo, você tem 10 linhas, você pede 10 aparelhos, mas você não utiliza aqueles 10 aparelhos. Você usa 8 e deixa 2 guardados como um backup, uma segurança. Se acontecer problema com um telefone, você entrega outro. É uma alternativa. E aí você não tem um pagamento de multa contratual porque você pediu um novo aparelho. E aí, lógico, existem alternativas e alternativas, depende de cada empresa, de cada situação, mas é uma alternativa. E uma que a maioria das empresas, vamos dizer, que oferece os serviços de telecom faz, que a equipe de vendas faz, é dizer, se você não tem linha, todos têm aparelho, vai sair mais barato você pegar uma linha nova com aparelho. E aí, em alguns casos, sim, você consegue fazer isso e vai pagar mais barato. Só que você tem que avaliar o cenário. Você vai ter uma linha sem uso, qual o valor dela, o que é que você vai pagar de equipamento, e aí você avalia. Porém, no raciocínio de novo equipamento em que você não vai pagar uma multa contratual, existem essas alternativas que você pode sim utilizar para não ter uma cobrança. Quando você pede mudança de plano, porque você acha que o plano está caro, você quer diminuir o plano ou você quer aumentar o plano, você clama, caramba, eu vou continuar com você, prestadora, por que eu vou ter que pagar multa? E aí você raciocina dessa forma normalmente, porque você entende, caramba, eu vou ficar com você. Mas a prestadora, ela entende de uma forma diferente. Eu vou te mostrar o seguinte, existe upgrade e downgrade. Upgrade é, você está com um plano que você paga R$100 e você vai para um plano pagando 150, com mais serviços, mais benefícios, e você faz esse aumento. Ou seja, aumentou o plano, a composição, você vai pagar mais por aquele serviço, na maioria das vezes, você vai ter uma solicitação atendida sem envolver multa contratual. Porque você está aumentando, você vai pagar mais, você vai ser novamente fidelizado. Para a empresa, para a prestadora, é ótimo. Mas, se você fizer um downgrade, que é, você tem o mesmo plano de R$100, mas você vai sair de um plano de 5 GB para um plano de 1 GB e pagar menos, a prestadora entende que isso é um downgrade, ou seja, uma redução do contrato que você fez, da parte financeira, e sim, ela pode cobrar uma multa, mesmo que você continue com ela. Eu acho isso incorreto,
deveria ser um valor até proporcional ou algo do tipo, mas não sou eu que faço as regras, não é verdade? Existem as leis, existem regulamentações, mas esse é um ponto que eu acho que a parte de direito do consumidor, os órgãos competentes poderia avaliar isso e criar algumas regras, mas hoje não tem. Se você diminuir o que você tem hoje contratado, pensando em benefícios e pensando em preço, você sim pode ter uma cobrança de multa contratual. E aí o ideal é você analisar quais são os planos da prestadora, quais são as opções, os contratos. Lembrando que você, quando enxerga uma proposta, uma oferta, por exemplo, para um cliente novo, e você sendo cliente da empresa, ou seja, um cliente da base, você tem todo o direito de solicitar aquela oferta. E aí existem regras. A prestadora, de acordo com cada plano, ela tem as regras. Para tal plano é aumento, para tal plano é diminuição. E aí você tem essa informação e você pode solicitar. Existe tal proposta, tal plano aqui. Se eu fizer a mudança do meu plano para ele, eu vou pagar multa, não vou pagar multa? E aí você avalia isso junto, diretamente com a prestadora. Pelo atendimento ou pela área de vendas, pode ser mais fácil você entender essa questão. Mas existe uma alternativa que eu considero que é a renovação contratual, para você não ter que pagar multa quando você quer mudar plano. O que é que você pode fazer? Vou te dar 2 exemplos. Primeiro, você está na época de renovação de contrato, você pode fazer a mudança que você quiser. E aí, você não vai pagar uma multa contratual. Cada prestadora tem seus prazos. Mas, por exemplo, eu já fiz negociação em que uma prestadora você podia negociar apenas perto dos 24 meses. Ok, esperou e foi feito lá. Outra prestadora você consegue fazer com 18 meses. Chegou 18 meses, agora eu consigo fazer a mudança de plano. E já outras prestadoras você consegue fazer com 13 meses, 14 meses, tem algumas avaliações. Porém, quando você tem um lançamento de um plano novo na prestadora ou uma composição, um conjunto de planos, é muito mais eficiente para você sempre ficar de olho nessa composição para fazer a mudança de plano sem pagar multa. E eu consegui, com 3 meses de uma renovação, fazer uma outra renovação, porque eu quis mudar o plano para um plano novo que ia ser... Vou te dar aqui um exemplo simples. Se não me engano, a gente estava pagando em torno de R$900, baixou para 600. Só fazendo isso. Porque eu enxerguei a possibilidade. Então você, como gestor de telecomunicações, tem que saber disso. Mudança de plano, você pensa só em multa contratual, mas dá para reduzir custos da empresa. E aqui, você pensando em mudar o plano corporativo, lógico, pensando nos usuários, você vai pensar nisso aqui normalmente quando o usuário vai querer utilizar algum serviço a mais, ou você vê que ele está utilizando a menos. Normalmente são nesses 2 mundos que você pensa em mudança de plano. E quando você vai para baixo, existe multa contratual. Quando você vai para cima, normalmente não tem. Mas existem essas alternativas. E como é que você consegue diminuir um plano e não pagar multa? É esperando um pouco esse prazo, essa época. Lógico, não é todo ano que a prestadora lança novos planos. Mas sim, você tem possibilidades. O ideal é você falar com a sua prestadora, se você está nessa situação, para que você veja quais são as regras do jogo. Qual é a regra de mudança de plano? Para qual plano eu pago multa? Para qual plano eu não pago multa? E aí você vai ter essa informação. Cada plano é um plano, cada composição é uma composição. Se eu fosse falar aqui de todas as prestadoras, a gente não ia conseguir muito tempo, que ia demorar. Pensando em banda larga, é a mesma coisa, tá? Downgrade, ou seja, diminuir a velocidade, é uma coisa. Upgrade, aumentar a velocidade, é outra. Então, independente do tipo de serviço que você tem hoje, essa composição de mudança de plano é possível você avaliar e se existe uma multa contratual. Com prestadores de pequeno porte regional, é mais fácil você conversar. Dizer, eu vou continuar com vocês, eu tenho esse pensamento aqui, vamos fazer uma nova negociação de contrato e você avalia, negocia diretamente. Mas com prestadores de grande porte, você tem uma dificuldade maior para essa comunicação, para chegar num senso comum de acordo, mas a gente tem essas alternativas para você não pagar uma multa contratual pensando em mudança de plano. E agora, como é que você deve pensar em fazer portabilidade numérica para não pagar uma multa contratual? Primeiro, antes de fazer qualquer pedido de portabilidade,
avalie seu contrato atual. Olhe se ele tem multa contratual ou não. E avalie o documento que você vai assinar com a prestadora seguinte. Se tem prazo de fidelidade, qual o prazo, e aí você avalia. Lembrando que portabilidade numérica é só para telefonia móvel e telefonia fixa. Banda larga não tem número de telefone, então não tem portabilidade. E aí você consegue avaliar essas opções de preferência antes de assinar o contrato. Se você já assinou, ou seja, você já assinou, foi feita a solicitação junto à prestadora que você vai, ou seja, a prestadora de destino, e a prestadora que está doando a linha, a doadora, ela ligou para você e disse, você vai fazer a portabilidade, tudo bem, existe uma multa contratual de tanto. Ou, simplesmente, ninguém avisou nada e você, quando fizer a portabilidade, na próxima fatura você recebe uma multa contratual. Então, entenda, multa contratual existe para portabilidade, mas não porque você está portando, porque você está rescindindo o contrato com a prestadora que você firmou antes. E aí, sendo isso, vamos supor, você pediu a portabilidade, mas antes da portabilidade ser feita, você ficou ciente que existe multa, você consegue ir adiando o agendamento da portabilidade. Então, por exemplo, você agendou a portabilidade de daqui a 5 dias, mas aí te ligaram hoje dizendo, Kleber, ou você, mas vamos supor que me ligaram, Kleber, agora você tem uma multa contratual de R$1.000 aqui para as linhas do contrato, se você fizer a portabilidade, ou seja, rescindir o contrato. E aí você consegue colocar essa portabilidade mais para frente. Então essa multa, por exemplo, vai acabar em 30 dias, eu boto a portabilidade daqui para 31 dias, 32, e aí você tem que avaliar situação a situação, qual o prazo, quais são todas as informações, e que nesse período provavelmente você vai pagar 2 faturas, uma para cada prestadora. E aí você precisa ter muito cuidado com essa questão de portabilidade numérica devido a isso. Outra situação, você já fez a portabilidade e a multa chegou, aí você não tem muito o que fazer, a não ser que você tenha, por exemplo, feito um contrato de 24 meses, e houve uma renovação automática daquele seu contrato. Aí você vai ter que brigar com a prestadora. Eu não autorizei vocês a renovarem meu contrato. Eu disse que eu não queria. Ou, lógico, de preferência liga para a prestadora e tem um protocolo, tem a gravação dizendo que você não quer renovar. Mas se você não fez isso, você e eu, a gente como consumidor, não pode ser penalizado pela nossa inércia, pela nossa falta de ação. Visto que o contrato de telecom na maioria das prestadoras tem lá uma cláusula de renovação automática. Porém, conforme Código de Defesa do Consumidor, se não me engano, artigo 39, ele diz que não pode ocorrer uma renovação automática e que essa cláusula ela é nula. Só que vai brigar com a prestadora? O pessoal não entende regulamentação na visão Código de Defesa do Consumidor. Aí é algo jurídico. Provavelmente você vai ter que entrar numa briga com a prestadora, uma discussão, e você vai ter essa possibilidade, vamos dizer assim, de ter essa dor de cabeça se você fez a portabilidade e a prestadora fez a renovação do contrato. Mas entenda, pode sim ter uma multa contratual no seu contrato quando você faz uma portabilidade numérica. Independente de quantas vezes você fez, você pode ter esse probleminha. E pensando agora, como gestor de telecom, ele deve raciocinar, no meu entender, deve pensar sobre o pagamento de multas contratuais. No meu entender, ele deve evitar o máximo possível. Mas planejamento é a palavra que eu acho mais importante. Eu já tive clientes em que foi muito mais barato fazer o cancelamento de um contrato do que esperar ele terminar. E existem clientes exatamente o contrário. É muito mais barato você permanecer com os serviços ativos, porque o valor era mais baixo, do que o valor de multa. Então, planejamento é fato. Se hoje acontecer uma situação na empresa, essas linhas aqui precisam ser canceladas, o projeto encerrou. Você faz essa avaliação e faz um planejamento. Você faz uma avaliação financeira, também pode ser considerada saving, tá? Mas no método Reduz o Custo Todo Mês, que é o curso que eu ensino, existem alguns módulos. Existe, por exemplo, o pilar negociação e gestão. Você tem que avaliar se você vai pagar multa contratual em ambos os casos. Se você vai fazer um novo contrato para a sua empresa ou para um cliente, você tem que avaliar
qual é o prazo de fidelização, qual é a multa, passar para ele essas informações, ou seja, até você tem que ficar ciente disso tudo. E quando você pensa no pilar gestão, que é você gerenciando os recursos, você tem que saber disso antes de fazer qualquer ação. Por exemplo, existe um inventário que a gente utiliza, que é o inventário RCTM, reduz a custo todo mês, em que você já tem essa informação de multa, já sabe pelo menos qual é o prazo, quando é que aquela fidelização vai terminar, é de 1 ano, é de 2 anos, você tem como mapear isso porque você assinou um contrato, um documento que tem essa informação. E lógico, mesmo avaliando, mesmo tendo a informação que você vai fazer qualquer ação, por exemplo, que envolva rescisão de contrato e pagamento de multa contratual, você confirma com a prestadora. E existem alternativas para você fazer algo em que você não pague multa contratual. Lembrando, as datas você tem que ter muito cuidado, ou seja, qual foi o contrato, a data de assinatura. Mas, por exemplo, telefonia móvel não é a data de assinatura do contrato, é a data que a linha foi ativa. Telefonia fixa também. Banda larga pode ser também, mas em alguns outros contratos, no documento está dizendo lá que a fidelização ela inicia na data de assinatura do contrato. E aí você tem que ficar ciente disso. Até para o seu contrato vencer, para ele não ser renovado, você tem que saber se o contrato tem 12 meses, 24, 36, quando é que ele encerra e qual é a melhor data para você fazer uma renegociação de contrato. E aí, nesse cenário, você não vai pagar uma multa contratual. Por exemplo, o contrato precisa cancelar linhas, existe a necessidade de, por exemplo, fazer portabilidade, transferência de titularidade, você precisa fazer alguma mudança de plano, todas essas situações você tem a possibilidade de ter multa contratual, mas você de forma ativa, você consegue planejar quando fazer cada uma dessas situações. Já vivenciei com diversas faturas, diversos contratos, e normalmente eu avalio essa situação meses antes de encerrar o contrato. Eu avalio, por exemplo, tá? Num contrato que eu atuei há pouco tempo, existiam linhas sem utilização ou linhas com subutilização. E aí, eu ensino isso, tá? No curso, é você avaliar, fazer um retrato e um autorretrato. Retrato é você tirar uma foto de como tá. Mas tirar uma foto como tá não diz o seu futuro. E sim, você fazer um autorretrato, que é você definir como é que vai ser o futuro daquelas linhas, como é que elas vão ser utilizadas. E aí, com base nesse autorretrato, eu sabia as linhas que precisavam ser canceladas para não ter multa contratual, as linhas que eu ia diminuir o plano para também não ter multa contratual, eu sabia as linhas que eu ia precisar aumentar o plano porque era necessário. Se tivesse algum colaborador que fosse sair, transferência de titularidade, mas não ocorreu, nem portabilidade. Mas tudo isso você faz um planejamento, você avalia antes de executar. E isso, com certeza, vai fazer você evitar o pagamento de multa, simplesmente fazendo um planejamento. Agora, se acontecem coisas que estão fora do controle, como alguma ação política, alguma questão de saúde ou qualquer outra natureza que não está na sua posse, aí a gente não tem como controlar. Mas tudo que está nas suas mãos, ou seja, que você consegue planejar, que você consegue ter informação, que você consegue enxergar, aí sim, você consegue planejar e ver. Existe, lógico, a gestão de riscos. Quais são os problemas que podem acontecer? E nele, você tem que saber qual é a multa contratual de todo o seu contrato se você precisar encerrar hoje. Você sabe disso? A maioria das empresas não sabe. Então, se você tiver pelo menos uma noção, são tantos reais, pelo menos é algo que você já facilita. Ou, mesmo que você não tenha essa informação, você sabe como pegar. Então, em menos de 24 horas você consegue essa informação. Ótimo! É essa a ideia. Você ter acesso às informações para pagar o menor valor possível de multa contratual. E essa visão que eu preciso que você entenda, que existe possibilidade sim de você pagar multa, rescisão contratual, você tem lá um documento, um contrato de permanência, em que você tem que ficar com a prestadora pagando um determinado valor, mas existem alternativas para você não pagar. Quais são as possibilidades? Então, o gestor de telecomunicações tem que planejar todas as ações de preferência. O que é que a gente viu na aula de hoje? Ou seja, o review, vamos dizer assim, que a gente viu. Que existe o contrato de permanência, que você sabe que ele tem um prazo de 12 meses, de 24, 36 ou até 100
prazo. As 6 situações que envolvem multas contratuais que a gente viu, cancelamento voluntário, você pedindo, cancelamento involuntário, tem a mudança de plano, mudança de titularidade, portabilidade. Então tem diversos cenários que você pode ter uma cobrança de multa, inclusive também a parte de um novo aparelho. Então são opções que existem e algumas alternativas, que eu acredito que agora você tem mais informações para trabalhar isso. E que o gestor de telecomunicações ele pode evitar o pagamento de multas contratuais, mas em alguns cenários pode ser mais barato você pagar. Então você avalia cada cenário, você tendo todas as informações e fica mais fácil de você tomar uma decisão. Então eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre multas envolvendo rescisão de contrato nessa aula 018 do projeto Gestor de Telecom. Espero ter te auxiliado, passado algum conhecimento e se você tiver alguma dúvida, algum comentário, manda aí. Passa as informações que sempre é bom ter novas informações, tá bom? Até mais, tenha um bom dia. Tchau, tchau.